alunia. Vem, guia os passos. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui nas ondas da Rádio Universidade, graças ao patrocínio de Schau, freios e amortecedores ali no Largo de Portugal. Também graças ao apoio de tantos e tantas amigas, tantas famílias que através dos seus R$20 mensais mantém o Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe ativo e patrocinando a educação cristã via as ondas da Rádio Universidade. E hoje, nós dando sequência sobre os sacramentos, a Lei do Amor vai tratar sobre os sacramentos da cura, né? Que é o sacramento inicialmente da penitência e da reconciliação, ou que muitos conhecem como confissão, ou também como o sacramento da volta, né? O sacramento da volta a gente se baseia na parábola do filho pródigo, né? Que volta à casa do pai porque desperdiçou a vida, os seus bens, os seus dons e recebeu do pai um abraço apertado, carinho, acolhimento, né? É assim também que Deus, quando nós nos voltamos para eles, nos recebe com grande alegria e corre ao nosso encontro como o pai, lá em Lucas também, correu ao encontro do seu filho que voltava. Pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe a vida nova de Cristo. Ora, esta vida nós a trazemos em vasos de barro, como diz São Paulo lá no 2ª Epístola aos Coríntios. Agora, ela ainda se encontra escondida com Cristo em Deus, conforme também São Paulo lá nos Colossenses. Estamos ainda em nossa morada terrestre, sujeitos ao sofrimento, à doença e à morte. Esta nova vida de filhos de Deus pode se tornar debilitada e até perdida pelo pecado. O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhes a saúde do corpo, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 2, quis que a sua igreja continuasse na força do Espírito Santo, sua obra de cura e de salvação, também junto de seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos da cura, o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja, que feriram ao pecarem e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplos e orações. Nos diz a Lumen Gentium, que é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II. Chama-se sacramento da conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Chama-se sacramento da penitência, porque consagra o esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. Chama-se sacramento da confissão, porque a declaração, a confissão dos pecados, diante do sacerdote é elemento essencial deste sacramento. Em sentido profundo, este sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para com o homem pecador. É também denominado sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. É também ainda sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia,
Segundo São Paulo, lá na 2 Coríntios, capítulo 5, ele nos faz esse alerta: reconciliai-vos com Deus. Quem vive do amor misericordioso de Deus está pronto para responder ao apelo do Senhor, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando ele diz: vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e deposita a tua oferta no altar, né? Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus, diz São Paulo na 1 Coríntios, capítulo 6. É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus, que nos é oferecido nos sacramentos da iniciação cristã, para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. Diz, porém, o apóstolo São João: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Está lá na primeira epístola de São João, capítulo 1. O próprio Senhor nos ensinou a rezar: perdoa-nos os nossos pecados, no Pai Nosso, lá no capítulo 11 de Lucas, vinculando o perdão de nossas ofensas ao perdão que Deus concederá aos nossos pecados. A conversão a Cristo, o nosso nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e o sangue de Cristo recebidos como alimento, nos tornam santos e íntegros diante dele, conforme São Paulo aos Efésios, capítulo 1. Como a própria Igreja Esposa de Cristo é santa e sem defeito, também Efésios, capítulo 5. Entretanto, a nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, mas a tradição chama de concupiscência as quais continuam nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo, conforme o Concílio de Trento, na sua 5ª sessão, sobre o decreto do pecado original. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para o qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Também o Concílio de Trento, na sessão sobre a justificação, na 6ª sessão que ele teve. Jesus convida a conversão. Este apelo é parte essencial do anúncio do reino. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova, nos diz São Marcos no seu capítulo 1. Na pregação da Igreja, esse apelo é feito em primeiro lugar os que ainda não conhecem Cristo e seu Evangelho. O batismo é o principal lugar da primeira e fundamental conversão. É pela fé na boa nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da vida. O apelo de Cristo à conversão continua a ressoar na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a Igreja, que reúne em seu próprio seio os pecadores e que, santa em si mesmo e sempre necessitada de purificação, busca sem cessar a penitência e a renovação, conforme o capítulo 8 da Lumen Gentium. Este esforço de conversão não é apenas uma obra humana, é o movimento do coração contrito, conforme o Salmo 51, atraído e movido pela graça, a responder ao amor misericordioso de Deus, que nos amou primeiro, conforme a primeira epístola de São João, no seu capítulo 4. Isto comprova a conversão de São Pedro após a tríplice negação a seu mestre. O olhar de infinita misericórdia de Jesus provoca lágrimas de arrependimento e, depois da ressurreição do Senhor, a afirmação 3 vezes reiterada de seu amor por ele. A segunda conversão também possui dimensão comunitária, como aparece no apelo do Senhor a toda a Igreja, lá no livro do Apocalipse, capítulo 2. Converte-te. Santo Ambrósio, referindo-se às duas conversões,
diz que na igreja existem a água e as lágrimas. A água do batismo e as lágrimas da penitência, na sua epístola esta. Assim como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa em primeiro lugar as obras exteriores, a roupa de saco e as cinzas, aos jejuns e às mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência continuam estéreis e enganadoras. A conversão interior, ao contrário, impulsiona a expressar esta atitude por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. A penitência interior é a reorientação radical de toda a vida. Retorno, conversão para Deus de nosso coração, ruptura com o pecado, aversão ao mal, repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar a vida com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Esta conversão do coração vem acompanhada de dor e tristeza salutares, denominadas pelos padres aflição do espírito e arrependimento do coração, conforme também a doutrina sobre o sacramento da penitência no Concílio de Trento, que foi feita na sua 14ª sessão. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, obra da graça de Deus, que reconduz nossos corações a Ele. Faze-nos voltar a Ti, Senhor, e voltaremos. Está lá no livro das Lamentações, capítulo 5. Deus nos dá força para começar de novo. Coisa boa, né? Deus nos dá força para começar de novo. Ao descobrir a grandeza do amor de Deus, nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. O coração humano converte-se, olhando para aquele que foi transpassado de nossos pecados. São Clemente de Roma, grande patrístico da Igreja, na sua epístola aos Coríntios, ele nos diz algo muito bonito. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo, a fim de compreender como ele é precioso a seu Pai, porque derramado para a nossa salvação, dispensou ao mundo inteiro a graça do arrependimento. Depois da Páscoa, é o Espírito Santo que persuade o mundo sobre o pecado, isto é, quanto ao fato de o mundo não ter acreditado naquele que o Pai o enviou. No entanto, este mesmo Espírito que desvela o pecado é o Consolador, que dá ao coração do homem a graça do arrependimento e da conversão, conforme é a encíclica, Senhor e Vida, que o Santo Padre, hoje Santo da Igreja, São João Paulo II, escreveu, parafraseando os Atos dos Apóstolos. A penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres insistem principalmente em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprime a conversão com relação a si mesmo, a Deus e aos outros. Em paralelo, a purificação radical operada pelo batismo ou pelo martírio citam como meio de obter o perdão dos pecados os esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos, a prática da caridade, que cobre uma multidão de pecados, conforme São Pedro, nosso primeiro Papa, escreve na sua primeira carta, no capítulo 4. A conversão se realiza na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, do exercício da defesa da justiça e do direito. Pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, pela firmeza na perseguição por causa da justiça.
Tomar sua cruz cada dia, seguir a Jesus, é o caminho mais seguro da penitência. É isso que nos indica São Lucas no seu capítulo 9. Eucaristia e penitência, a conversão e a penitência cotidiana encontram sua fonte e seu alimento na Eucaristia, pois nela se torna presente o sacrifício de Cristo que nos reconciliou em Deus. Por ela são nutridos e fortificados aqueles que vivem da vida de Cristo. Ela é o antídoto que nos liberta de nossas faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais, conforme o Concílio de Trento também, quando na sua 13ª sessão tratou sobre a dogmática da Eucaristia, o decreto que institui a Eucaristia como dogma da Igreja. A leitura da Sagrada Escritura, a oração da liturgia das horas e do Pai Nosso, todo ato sincero de culto ou de piedade, reaviva em nós o espírito de conversão e de penitência e contribuem para o perdão do pecado. Os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano litúrgico, o tempo da Quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, às privações voluntárias como o jejum e a esmola e a partilha fraterna como obras de caridade e missionária. O pecado é, antes de tudo, ofensa a Deus, ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é atentado à comunhão com a Igreja. Por isso, a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e reconciliação com a Igreja, que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação, conforme a Lumen Gentium nos clareia lá no seu item 11. Só Deus perdoa os pecados. Por ser o Filho de Deus, Jesus de si mesmo: o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, lá em Marcos 2. E exerce esse poder divino, teus pecados são perdoados, também em Marcos 2. Mas ainda, em virtude de sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens, conforme João capítulo 20, para que o exerçam em seu nome. A vontade de Cristo é que toda a sua igreja, na oração em sua vida, em sua ação, seja o sinal e instrumento do perdão e de reconciliação que ele nos conquistou ao preço de seu sangue. Todavia, ele confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico, encarregado do ministério da reconciliação, conforme São Paulo na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5. O apóstolo é enviado em nome de Cristo, e é o próprio Deus que, por meio dele, exorta e suplica: reconciliai-vos com Deus, também nos Coríntios 2, capítulo 5. Durante sua vida pública, Jesus não só perdoou os pecados, mas também manifestou o exemplo desse perdão. Reintegrou os pecadores perdoados na comunidade do povo de Deus, no qual o pecado os havia afastado ou até excluído. Um sinal evidente disso é o fato de Jesus admitir os pecadores à sua mesa, e mais ainda, de ele mesmo sentar-se à sua mesa, gesto que de modo estupendo exprime ao mesmo tempo o perdão de Deus e o retorno ao seio do povo de Deus. Conferido aos apóstolos seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor também lhes dá autoridade de reconciliar os pecadores com a Igreja. Esta dimensão eclesial de sua tarefa exprime-se principalmente na solene palavra de Cristo a Simão Pedro: eu te darei as chaves do reino. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, lá no Evangelho de Mateus 16. O munus da Igreja é ligar ou desligar, que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos unidos a seu chefe, em Mateus 18 e 28. As palavras ligar e desligar significam: aquele que excluirdes da vossa comunhão será excluído da comunhão com Deus. Aquele que receberdes de novo na vossa comunhão, Deus o acolherá também na sua.
A reconciliação com a Igreja é inseparável da reconciliação com Deus. Por hoje também o horário voa, né? Nós vamos ficando por aqui, mas voltaremos na próxima semana de novo, ainda tratando deste tema tão importante do sacramento da cura, que é o sacramento da reconciliação. Vamos clarear mais profundamente o próprio sacramento em si. Por hoje agradecemos a audiência de todos, essa carinhosa escuta. Desejamos a todos também que recebam toda a sorte de bênçãos do Senhor e que aumente em si, no seu coração, na sua consciência, né, o sentimento de que o amor do Pai é gratuito e sempre de braços abertos a nos acolher. E que nós possamos ir ao seu encontro e alcançarmos este acolhimento e este amor. Deixamos a nossa bênção a todos os lares, a todos os ouvintes, né? Que Deus, então, seja a nossa força e a nossa companhia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquemos com esta mensagem musical. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu
precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. Paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.